Olá, graça e paz. Que bom poder estar novamente neste canal, conversando com todos que nos assistem. Que bom, estamos dando continuação à nossa série de estudos, falando sobre bases revitalizadas. E neste tempo estamos tirando ensino, aprendizagem das bases revitalizadas no livro de Apocalipse, especificamente o capítulo 2 de Apocalipse, as cartas escritas às 7 igrejas, e entendemos que essas bases que a igreja foi convidada a rever são parte para a igreja também de hoje. Precisamos rever alguns dos nossos conceitos, rever algumas das nossas atitudes. Por isso, o texto é bem próprio para nós neste tempo também. Hoje vamos tirar exemplo da carta escrita à igreja em Tiatira. Então, Apocalipse, capítulo 2, verso 18 até o verso 29. Vou fazer a leitura desse texto, Apocalipse, capítulo 2, verso 18 a 29. Assim está escrito: ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, que tem as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o toleraste, que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane aos meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela, virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei, mas o que tendes retenho até que eu venha. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com a vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, a tua palavra lida e será explanada a cada um que nos ouve, que participa destas reflexões. Pedimos a tua bênção e a sabedoria do Senhor, que teu Espírito Santo traga a todos nós a revelação de que precisamos para sermos edificados pela ministração da tua palavra. Abençoa cada um, abençoa a família, em nome de Jesus. Amém. Assim, reiniciamos nossa série de estudo, na verdade, breves reflexões, porque o estudo seria usado com muito mais detalhes. É importante lembrarmos que a cidade de Tiatira era uma cidade especial. Na verdade, todas as cidades tinham a sua especialidade, tinham as suas coisas maravilhosas, mas também tinha seus defeitos. É por isso que o texto ele vai sempre mostrar as qualidades e também os defeitos. Assim vemos que
no verso 19 que lemos, tem um elogio muito forte, muito maravilhoso. O elogio dizia: conheço as tuas obras, e que realiza o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Quanto elogio e quanta virtude a igreja de Tiatira tinha. E eles foram instruídos. A instrução está a partir do verso 20. Tenho, porém, contra ti o fato de você tolerar essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa. Não somente ensine, mas seduz os meus servos a praticar prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Então, Deus está acompanhando a vida da igreja. Ele é Deus presente. Por isso, em Apocalipse 2, o verso 1, nós lemos assim com muita propriedade: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio das 7 castiçais de ouro. Deus anda no meio da sua igreja. Ele conhece a sua igreja, de estar com ela, de estar presente na vida da igreja. Então, a igreja estava dividida. A igreja de Tiatira estava sofrendo também uma divisão muito específica. Havia um pequeno grupo de fiéis. Como sempre, tem sempre o grupo dos fiéis na igreja de Deus. Aleluia! Eu espero que eu possa ser achado por Deus no grupo dos fiéis. E que você também, que acompanha, que nos assiste, também possa ser achado no grupo dos fiéis. Aleluia! Seja assim. Amém? Você entende assim? Você faz parte do grupo dos fiéis? Este era o primeiro grupo. Portanto, o segundo grupo já não tinha as mesmas especificidades. Porque esse segundo grupo era um grupo que seguia os conselhos de uma mulher chamada Jezabel. E esta mulher se misturava com o mundo e fazia com que aquele grupo ficasse misturado com o mundo, não é? Então ela era uma igreja que tinha suas qualidades, mas tinha seus defeitos, por isso foi chamada para revitalizar a área que estava dando problema. Então, essa mulher, ela ensinava a contrariedade do princípio a Deus. E também a igreja de Tiatira estava vivendo um momento muito difícil. Segundo os historiadores, a igreja de Tiatira estava vivendo aquela idade, a idade das trevas, um período de trevas sobre a sociedade. Então, a Bíblia fora proibida, a leitura do texto bíblico foi proibido nessa época. Também aconteceram vários fatos tristes, as cruzadas para os nossos estudantes, lembrando bem as cruzadas e também as inquisições. Veja que tempo difícil, a época das trevas, onde as cruzadas aconteceram, as inquisições aconteceram e Tiatira também estava ali representando a divisão, né? Cristãos indecisos entre o mundo e a igreja. Como foi difícil para eles esse tempo. Então, Tiatira estava numa situação privilegiada também. Era uma cidade que ocupava geograficamente um lugar muito especial. Ainda que ela tenha sido destruída, né, por um terremoto no ano 27 a.C. e foi reconstruída através do governo romano. Ela possuía associações profissionais para comercializar. Então era necessário filiar-se. O problema é que as associações ofereciam festas com banquetes consagrados a ídolos, que eram regidos por orgias.
Então, alguns cristãos optavam para seguir esta linha proposta e outros se isolavam, não é? Para permanecer fielmente. Mas quem queria participar do comércio, quem queria prosperar, quem queria engrandecer-se, quem queria adquirir muitos bens, acabava se filiando aos comerciantes e participando destas festas de orgias, desses banquetes que mais denegriam a sociedade do que ajudava. Então, Cristo se apresenta a esta igreja para falar, dizendo: eu sou aquele que sonda mentes e corações. Meus olhos são como chamas de fogo. Assim está no verso 18, não é? Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Cristo presente. Ele ressalta também que Tiatira era uma igreja amorosa, uma igreja fiel, uma igreja persistente, uma igreja paciente. No entanto, ela fora também seduzida por Jezabel. É uma referência a alguém que propagava a idolatria, incentivava o povo à idolatria, incentivava o povo a afastar-se de Deus, cometia uma apostasia. Então, Jezabel representava, a apostasia, a imoralidade sexual. E aqueles que abandonavam os preceitos do Senhor e se submetiam às doutrinas pagãs estavam cometendo adultério espiritual com ela. Assim está no verso 22. Eis que farei com que os que ficam acomodados e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam nas obras que ela incita. O convite é para que houvesse arrependimento. Ainda que surgiu uma falsa profetisa e ainda que por um tempo alguns foram atrás dela, seguiram-na, o conselho vem dizendo: olha, vocês se arrependam, voltem, porque eu tenho para vocês caminhos de vida. Mas se vocês não se arrependerem, eu trarei sobre vocês grandes penalidades. Deus é justo e a justiça de Deus, ela não se coaduna com a impiedade do homem, com o pecado da imoralidade, com a impureza sexual. Então, nossos dias de hoje são dias que se assemelham aos dias da igreja de Tiatira. Há muitos falsos profetas ensinando caminhos da devassidão, que trazendo à igreja uma liberdade da qual Deus nunca ensinou, nunca declarou que deveria ser assim. E muitos se associam para se dar bem, para viver bem na sua vida, em sociedade. Então, o convite é revitalizar aqueles que fazem parte do grupo de fidelidade. Vamos continuar sendo fiel. Vamos continuar seguindo a doutrina de Deus. Leitura da palavra, comunhão com Deus, relacionamento com Deus, amor ao próximo, paciência, todas aquelas qualidades que o Espírito Santo está preparado para te dar. Quero lembrar isso a você. Não esqueça. Todas as qualidades que você precisa, o Espírito Santo está preparado para te dar, para te fazer ter essas qualificações espirituais. Amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, qualidades essenciais. E o Espírito Santo, ele pode e tem poder, graça para fazer isso. Então, atente para isso. Não devemos seguir o conselho de Jezabel. Hoje, essa Jezabel pode ter outro nome, porque muitos falsos profetas se levantaram
para induzir a igreja ao erro, para tirar-nos da fé genuína. Já é difícil encontrar fé verdadeira, assim como Jesus já havia ensinado. Quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Estamos conscientes, sabendo de que a fé, ela tem sido tirada de nós pela tentação, cedida por nós. Temos cedido à tentação, seguindo caminhos de falsos profetas, falsos enganadores, e quanto mais virtuosos humanamente falando, mais desvirtuados espiritualmente são estes homens e estas mulheres. O caminho que ao homem parece direito, para Deus ele não é direito. Há caminhos que parecem direito, mas ao final são caminhos de morte. Portanto, vamos revitalizar a nossa fidelidade com Deus, vamos restaurar a nossa comunhão genuína e vamos nos apartar dos que seguem Jezabel. Amém? Deus abençoe a família. Deus abençoe a família. Amém.